Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ou bom dia ou boa noite, dependendo da hora em que você vê esse vídeo. Hoje faremos a leitura do Informativo de Jurisprudência número 759 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, comentado pelo professor Márcio Cavalcante, do site de Zero Direito. Se você ainda não conhece esse site, dá um pulinho lá e conheça. Dá uma olhada que ele tem bastante informativos de jurisprudência e vários conteúdos, todos gratuitos para te ajudar no seu estudo, seja para concursos, para provas da OAB e outras provas. Tudo bem? Então vamos aqui começar com a leitura do nosso informativo. Direito Constitucional. Poder Judiciário. Os períodos de férias, recesso, licenças e afastamentos de juiz convocado para atuar como desembargador devem ser considerados quanto ao direito de recebimento de diferença de vencimentos previstos no artigo 124 da LOMAN. O artigo 124 da Lei Complementar nº 35 de 1979 dispõe que o magistrado que for convocado para substituir em primeira ou segunda instância perceberá a diferença de vencimentos correspondentes ao cargo que passa a exercer. Não há, como se pode constatar, qualquer limitação do direito ao recebimento da diferença de vencimentos nos períodos de férias, recesso, licenças e afastamentos legais, contanto que o magistrado esteja no exercício do cargo substituído. Os referidos períodos de não exercício das funções judicantes não afastam o exercício do cargo substituído enquanto não for revogado o ato de convocação do magistrado. Ademais, o artigo 102 da Lei nº 8.112 de 90, aplicável de forma subsidiária aos magistrados federais, traz diversas hipóteses de afastamentos, dentre elas, férias e algumas licenças, cujo período é expressamente considerado como de efetivo exercício. Direito administrativo. Temos diversos. É ilegítimo o ato de autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa. É ilegítimo o ato de autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar o transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa. Direito administrativo militar. O recebimento de pensão por morte estatutária não afasta a qualidade de dependente da mãe viúva, na forma da redação original do artigo 50, parágrafo 3º, a linha B, da Lei nº 6.880 de 1980, para direito à assistência médica hospitalar custeada por Fundo de Saúde Militar. Caso adaptado. Regina era casada com João, militar das Forças Armadas. João morreu e Regina passou a receber pensão por morte de seu finado marido. Anos mais tarde, Luciana, filha de Regina, também se tornou militar das Forças Armadas. Em 2007, Luciana cadastrou sua mãe como sendo sua dependente na administração militar. Regina foi incluída como dependente, conforme autorizava o artigo 50, parágrafo 3º, a linha B, da Lei nº 6.880 de 1980, o Estatuto dos Militares, que dizia que a mãe viúva pode ser dependente, desde que não recebesse remuneração. O recebimento de pensão por morte estatutária não afasta a qualidade de dependente da mãe viúva. Isso porque o parágrafo 4º do artigo 50 da Lei nº 6.880 de 80 excluía de forma expressa do conceito de remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos. Direito Civil. Prescrição. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de honorários ad exitum? O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios, contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato. Direito empresarial. Arrendamento mercantil. Durante a vigência do arrendamento mercantil, a sociedade empresária arrendadora é proprietária dos bens arrendados, os quais integram o seu ativo permanente, não circulante. Se a pessoa jurídica tem como objeto social a prática de operações de leasing, ela é proprietária dos bens arrendados,
os quais se destinam à manutenção de suas atividades. Logo, a escrituração desses bens, como parte do ativo imobilizado, atende às exigências das leis tributárias e empresariais, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.099 de 74. Recuperação judicial. É possível suspender a habilitação de crédito até que se resolva a controvérsia quanto à existência dele, bem como o seu respectivo valor em juízo arbitral, em observância à cláusula compromissória estabelecida entre as partes. Caso hipotético: a Alfa celebrou o contrato de fornecimento de energia elétrica com a Indústria Beta Limitada, em troca do pagamento de contraprestação mensal. No contrato firmado havia uma cláusula compromissória. A Beta tornou-se inadimplente e ingressou com um pedido de recuperação judicial. A Alfa pediu a habilitação do seu crédito na recuperação judicial. A Beta impugnou, dizendo que não haveria mais qualquer dívida. Diante desse cenário, o juiz da recuperação judicial proferiu decisão, suspendendo a habilitação do crédito de Alfa até que a existência desse crédito e o respectivo valor fossem decididos por meio da arbitragem prevista no contrato. ECA. Medidas socioeducativas. Em processo de apuração de ato infracional, é inadmissível ação rescisória proposta pelo Ministério Público visando desconstituição de coisa julgada absolutória. O artigo 152 do ECA prevê que as normas gerais da legislação processual são aplicáveis aos procedimentos de apuração de ato infracional subsidiariamente. No caso de processo para apuração de ato infracional, as regras subsidiárias a serem aplicadas ao ECA são aquelas relativas ao Código de Processo Penal, que estabelece, em seus artigos 621 a 626, que a revisão criminal é cabível tão somente contra a sentença condenatória e que o julgamento proferido na revisional nunca pode agravar a situação do condenado. A admissão de ação rescisória proposta pelo Ministério Público, visando a rescisão da coisa julgada absolutória formada no processo de apuração de ato infracional, colocaria o menor em situação mais gravosa do que o adulto, o que não é admitido por esta Corte Superior. Direito processual civil. Interesse de agir. Existe interesse de agir para a propositura, mesmo sem prévio requerimento, de ação objetivando a anulação de débito fiscal, com fundamento na ocorrência de erro perpetrado pelo contribuinte no preenchimento da declaração de tributos. Caso concreto: a autora ajuizou a ação pedindo a anulação de débito fiscal, fundamentando o seu pleito na ocorrência de erro por ela perpetrado no preenchimento da Declaração de Crédito Tributário Federal, DCTF. A Corte de Origem entendeu que não havia interesse de agir porque a pretensão poderia ter sido dirimida na via administrativa. O STJ não concordou com o Tribunal de Origem. Existe interesse de agir para a propositura de ação originária, objetivando a anulação de débito fiscal, com fundamento na ocorrência de erro, perpetrado pelo contribuinte no preenchimento da DCTF, ainda que inexistente prévio requerimento administrativo. No caso, a autora não pretende a mera retificação da declaração. O contribuinte não corrigiu a declaração no momento oportuno. O tributo foi lançado e passou a ser exigido, de modo que a pretensão não era de retificar o documento, mas sim para anular o crédito tributário. Coisa julgada. Não faz coisa julgada sobre a integralidade da relação jurídica o pronunciamento judicial que aprecia relações de trato continuado que sofrem modificações de ordem fática e jurídica no tempo. Situação hipotética: a empresa Alfa contratou a empresa Delta para prestação de serviços de trato sucessivo. A contratante tornou-se inadimplente e ajuizou a ação de rescisão contratual, alegando que a contratada não estava cumprindo suas obrigações contratuais adequadamente. O juiz julgou o pedido improcedente, tendo havido trânsito em julgado. A empresa Delta havia ajuizado execução de título extrajudicial. A Alfa apresentou embargos à execução. Com base em documentos supervenientemente juntados, o juiz entendeu que a Delta não cumpriu suas obrigações e extinguiu a execução. Esta segunda decisão não violou a coisa julgada formada no primeiro processo. Se, a despeito do pedido de rescisão,
o pacto que originou a emissão dos títulos de crédito seguiu vigente, os fatos supervenientes, alheios ao pronunciamento anterior e que têm aptidão para alterar o contexto jurídico e a relação entre as partes, não podem ficar imunes à jurisdição. Ação rescisória. O julgador decidiu como se a verba executada não fosse alimentar. Ocorre que isso mudaria a conclusão do julgado. Cabe ação rescisória fundada em erro de fato. A aplicação da garantia de impenhorabilidade do valor depositado em conta corrente, sem repercussão alguma acerca do atributo do valor executado, evidencia erro de percepção, autorizando a rescisão do julgado, conforme o previsto no artigo 485, inciso 9, do Código de Processo Civil de 1973. Execução. Prescrição intercorrente. Após a alteração do artigo 921, parágrafo 5º do Código de Processo Civil de 2015, promovida pela Lei nº 14.195 de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Importante: antes da Lei nº 14.195 de 2021, artigo 921, parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o parágrafo 4º e extinguir o processo. Assim, o STJ dizia que, com base no princípio da causalidade, o executado deveria arcar com o pagamento dos honorários e das custas processuais. Depois da Lei nº 14.195 de 2021, artigo 921, parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Na hipótese em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. Em outras palavras, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, nem o exequente nem o executado pagarão custas ou honorários advocatícios de sucumbência. Essa alteração se aplica para os processos que se iniciaram antes da Lei nº 14.195 de 2021? Sim, desde que a sentença seja prolatada a partir de 26 de agosto de 2021, data em que entrou em vigor a Lei nº 14.195 de 2021. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida, materialmente processual, de modo que o marco temporal para aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de tribunal. Processo coletivo. Não havendo limitação subjetiva no título executivo em razão das particularidades do direito tutelado, é indevida a limitação de sua abrangência aos filiados relacionados na inicial da ação coletiva proposta por sindicato. Não tendo havido expressa limitação subjetiva no julgado coletivo, todos os integrantes da categoria substituída pelo sindicato possuem legitimidade para executar o título judicial, independentemente de autorização ou relação nominal eventualmente juntada à inicial. Direito processual penal. Foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa de função não se estende a terceiro que compartilha imóvel com a autoridade não investigada. Importante, caso adaptado. O juiz autorizou a realização de busca e apreensão na residência onde mora Carla, considerando que ela estava sendo investigada pela prática de tráfico de drogas. O problema é que Carla morava em um apartamento com a sua mãe Regina, que é promotora de justiça. Regina argumentou, então, que a busca e apreensão realizada teria sido nula, considerando que a ordem judicial foi exarada por um juiz de primeira instância e os membros do Ministério Público possuem foro por prerrogativa de função, sendo julgados pelo Tribunal de Justiça e não pelos juízos de primeira instância. Assim,
Segundo argumentou Regina, quem deveria ter autorizado a busca e apreensão em sua casa teria que ser um desembargador do Tribunal de Justiça. A tese não foi acolhida pelo STJ. No caso, considerando que a pessoa que a promotora de justiça não é objeto de investigação, não há razão para se estender à sua filha a prerrogativa de foro, ainda que compartilhem o mesmo domicílio. Provas. Havendo controvérsia entre as declarações dos policiais do flagranteado, e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar. Caso adaptado. A polícia recebeu denúncia anônima de que estaria havendo tráfico de drogas na residência de João. Uma equipe policial se dirigiu até o local. João estava na frente da residência. Os policiais fizeram busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Regina, esposa de João, que também estava na frente da casa, autorizou que os policiais entrassem na residência. Dentro da casa, os agentes encontraram uma pequena quantidade de droga. Em razão disso, João foi preso em flagrante. Na delegacia, Regina afirmou que somente autorizou a entrada dos policiais após sofrer ameaças de que poderia ter problemas, como perder a guarda do filho e eventualmente ser presa. Mesmo assim, João foi denunciado por tráfico de drogas. A defesa impetrou habeas corpus alegando, em síntese, que a prova é ilícita, por invasão de domicílio, em razão de mera denúncia anônima, sem existência de fundadas razões. No mais, afirmou que o consentimento da esposa do paciente não foi livre. O STJ concordou com a defesa. A abordagem do paciente se deu em virtude de denúncia anônima, sem que nada de ilícito fosse encontrado em sua posse, e, na sequência, ingressou na residência do paciente, com autorização da sua esposa. Contudo, além da ausência de justa causa para a busca pessoal e para o ingresso no domicílio do paciente, o consentimento de sua esposa não foi prestado livremente, circunstâncias que tornam ilícito o ingresso no domicílio, bem como as provas obtidas com a diligência. Direito tributário, PIS, COFINS. A receita decorrente da alienação dos bens objeto de operação de leasing, no qual a instituição financeira figura como arrendadora, é excluída da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS. Durante a vigência do arrendamento mercantil, a sociedade empresária arrendadora é proprietária dos bens arrecadados, os quais integram o seu ativo permanente, não circulante, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.099 de 74. O artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 4 da Lei nº 9.718 de 98, exclui da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime cumulativo, a receita oriunda da alienação de bens do ativo permanente, não circulante, previsão que alcance a receita decorrente da alienação dos bens objeto de operação de leasing, na qual a instituição financeira figura como arrendadora. As instituições financeiras descritas no artigo 22, parágrafo 1º da Lei nº 8.212 de 91, podem deduzir da base de cálculo da contribuição ao PIS e ao COFINS as receitas oriundas da alienação de bens do ativo permanente. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, ele é muito importante para o canal. E deixe também o seu feedback nos comentários do que você achou e de outros conteúdos que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outros amigos estudantes. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!